Muito bem, a gente está de volta. Nosso projeto Cultura Sem Fronteiras. Eu estou aqui com a Ana Brits, idealizadora e coordenadora geral do projeto. A gente fez uma apresentação, tivemos um papo com vocês antes, falando um pouquinho sobre o que é esse projeto. E agora, como prometido, a gente começa a nossa rodada de entrevistas. E a nossa primeira convidada está aqui com a gente, é a Thelma Guedes, mas a gente ainda vai, primeiro, antes de falar com ela, eu quero ouvir um pouquinho da Ana, para ela apresentar para vocês um pouquinho mais sobre o que é esse projeto Cultura Sem Fronteiras. Então, sejam bem-vindos, fiquem à vontade e fica com a gente até o final que você vai gostar. Eu quero apresentar para vocês primeiro, com grande satisfação, esse projeto que ele é imbuído de muita empatia e é justamente para a gente trazer para a sociedade, de um modo geral, um assunto, conforme a nossa convidada, a Thelma, teve essa coragem de abordar de uma forma assim majestosa o tema do refúgio. E esse tema ele é muito antigo, As migrações elas não são recentes e também nunca vão cessar. E para isso a gente precisa ter iniciativas, e o Cultura Sem Fronteiras é uma iniciativa pequena, mas que está sendo feita para conectar todas as instituições que trabalham com os refugiados, seja acolhendo, seja capacitando para o mercado de trabalho, seja ensinando português, e nada melhor do que a gente ter a cultura como fio condutor. É uma licença poética, a gente poder trazer os costumes, as tradições, as receitas, tudo isso de uma forma assim lúdica para vocês, e com isso nós criamos o e-book. E esse e-book, que agora vai, a partir do dia 18, de hoje, ele vai estar disponível para todos de forma gratuita. Ele tem o prefácio da Thelma Guedes, muito chique, que a gente está começando, A gente abre esse projeto, essa rodada de entrevista de forma grandiosa, Bom, a gente está aqui, a Ana já falou, também já falei um pouquinho, a gente está aqui com a Thelma Guedes. Ela é mestre em literatura, autora de diversos livros, roteirista, e, entre outras coisas, nos presenteou com essa obra-prima, que é a novela Órfãos da Terra. A gente vai agora dar as boas-vindas. Seja bem-vinda, Thelma, obrigada pela oportunidade, por estar aqui com a gente no Cultura Sem Fronteiras, e eu queria te ver um pouquinho. Seja bem-vinda. Bom, eu que agradeço a vocês, por esse convite. Eu me sinto muito honrada e feliz de estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante para mim, que se tornou tão importante para mim. E num projeto tão bacana, e falar desse projeto tão amplo, tão bacana que vocês estão fazendo. Parabéns! Obrigado, Thelma. Ô, Thelma, vamos falar um pouquinho de Órfãos da Terra? Vamos falar um pouco dessa novela, um pouquinho dela, depois a gente vai abrindo aí, porque assim, o autor, quando você, a novela tem uma missão, assim, você, ao mesmo tempo que é para informar, é para entreter, também quer que a gente reflita, quer trazer algum assunto, quer apresentar, quer que as pessoas entendam. Falando de Órfãos da Terra, você acha que foi atingido esse objetivo? Então, primeiramente, assim, eu e Duca, a minha parceira, Duca Rachid, que eu tenho que falar dela, que é uma parceira em muitos trabalhos, eu escrevi 5 novelas sempre com essa parceria, A gente tem sempre uma premissa, a gente sempre se preocupa em falar de algum tema importante para a sociedade, Não simplesmente só fazer uma ficção de entretenimento, Mas sem ferir as leis do melodrama e do entretenimento, a gente sempre pauta nossas histórias por temas que a gente acha relevantes, A gente sempre quer falar de alguma coisa, a gente tem sempre alguma coisa a dizer, E aí, nesse caso, o refúgio surgiu para a gente num momento muito triste, Quer dizer, como a Ana estava falando agora, a questão do refúgio sempre houve, sempre existiu e sempre vai existir, infelizmente, Mas houve um agravamento da crise da Síria, e a gente foi bombardeada no momento, foi em 2015, com muitas notícias, e a gente ficava muito angustiada com aquilo, e angustiada muito com o discurso que se fazia naquele momento, que não era do acolhimento, Que se questionava o acolhimento.
na nossa sociedade. Então, a gente ficou muito preocupado e muito se sentindo um pouco impotente, até que nós nos demos conta de que a gente tinha uma ferramenta na mão, que é a nossa arte, né, de escrever histórias, e num veículo, né, que chega para milhões de pessoas. Então, a gente falou, por que não usar isso para falar desse tema? Só que a gente tinha que falar de uma maneira afetuosa, a gente não queria impor nada a ninguém, um pensamento a ninguém, só mostrar o ponto de vista do refugiado, né? Porque eles são pessoas como nós, que são forçados por uma contingência, ou seja, pela guerra, e depois a gente foi descobrindo, né, outros países, outras graves questões relacionadas ao refúgio, e a gente foi podendo ampliar esse nosso discurso, essa nossa narrativa, mas a gente conseguiu, na verdade, assim, a primeira vitória que a gente teve foi conseguir que a novela fosse, que a empresa, que a Globo topasse fazer. Então, foi com muita alegria que a gente percebeu que eles ficaram muito empolgados também. Então, para a gente foi muito feliz. Foi a primeira vitória, a gente conseguir fazer uma novela sobre esse tema. Convencer a empresa, né, a corporação, né, a topar com a gente, porque, inclusive, a gente sabia que seria muito cara, né? Aí foi a primeira vitória. E depois, a forma com que foi recebida pela sociedade, né? Não só a gente tem isso pela audiência, pelas pesquisas, pelos relatos, pelo dia a dia, depois pelos prêmios, né? Eu acho que a gente conseguiu nesse sentido, né? De realmente comprometer a sociedade, mostrar a importância do tema, mostrar a importância do acolhimento, né? E eu acho que a gente conseguiu sim. Eu espero mesmo ter conseguido, mas eu sinto que sim. Mas eu acho que a sociedade, muita gente mudou de ideia em relação ao refugiado, vendo a história deles como pessoas iguais a nós, né? Que só querem ser felizes, só querem ter o direito à vida. Você está falando do mecanismo, né? Que a gente está falando justamente desse mecanismo, como você comentou, que atinge milhões de pessoas, né? E você está falando que espera que sim, mas a gente vê, eu estava até lendo sobre a novela, não sei, mas assim, pelo registro que eu vi, pode ser que tenha atualizado, mas que ela estava sendo muito exportada, né? Que eram mais 50 países e que estava batendo recorde mesmo, em relação até a última novela, que se eu não me engano, foi a Avenida Brasil, né? Que foi bem viajada, né? Viajou bastante. No caso da novela, você esperava esse resultado? Assim, que fosse nesse nível? Você falou de milhões, mas são milhões e milhões mesmo. No caso, você esperava isso? Olha, eu acho que em determinado momento a gente começou a se dar conta de que realmente... No começo, não. E a gente nunca faz pensando no resultado, né? Quer dizer, claro, a gente queria fazer uma mensagem, a gente queria fazer o melhor possível, o mais leal possível à realidade, a essa realidade do refúgio, o mais afetuoso, tanto com o público quanto com os refugiados, com as pessoas em situação de refúgio. Mas a gente nunca tem noção, quando a gente começa um trabalho, a gente nunca não tem noção da recepção. Então, realmente, foi uma alegria a gente ver como esse tema estava em pauta no mundo inteiro, né? Não só as vendas, mas os prêmios que a gente recebeu internacionalmente, acho que foi, sobretudo, pela relevância do tema nesse momento, né? Eu acho que é um dos temas mais importantes que a humanidade tem, e nesse momento agravados, né? E a pandemia acho que agravou ainda mais, e a gente foi antes da pandemia, né, que a gente fez esse trabalho, ainda bem que a gente conseguiu fazer, né? Porque se fosse a pandemia, realmente dificilmente a gente conseguiria gravar, né? Então, mas eu acho que sim, eu acho que realmente teve um impacto muito grande nas pessoas, e a gente também tem que... É louvável o trabalho, é maravilhoso o trabalho do nosso diretor, dos nossos diretores, o Gustavo Fernandes, que é o diretor artístico, e o André Câmara também, que foram pessoas, inclusive, que vestiram a camisa do refúgio, né? Enquanto a gente fazia a pesquisa, porque você começa pensando uma coisa, e depois você vai aprofundando na pesquisa, e você vai percebendo que a coisa é muito mais ampla, muito mais complexa, e a gente foi ampliando, e os nossos diretores também foram comprando essa ideia, os nossos atores
toda a equipe técnica, todo mundo foi imbuído disso. Foi um trabalho realmente muito rico, não só no sentido do resultado, mas no sentido do processo, né? Como foi rico, como foi no sentido humano, sabe? Foi realmente uma experiência, uma travessia que a gente fez, muito feliz, eu acho. Eu vou pegar carona nesse que você está falando, né? A gente está falando de um projeto aqui, que é o Cultura Sem Fronteiras. A ideia desse projeto é que ele seja dinâmico, assim, que ele tenha um movimento, né? Esse projeto ele permite que a gente traga novas informações, que a gente vá trazendo conteúdos, enfim, vai mudança, é só o pontapé inicial. E a gente foi descobrindo muita coisa no processo. Vamos estar falando do processo, eu queria saber, assim, da Thelma Guedes, assim, como você começou com uma ideia, obviamente, como você falou, vou falar sobre isso porque eu acho que é importante e tal, é o momento, enfim, sim. Mas o que no processo que você disse que venciou, descobriu, nessa travessia, o que mudou? O que trouxe você assim? Nossa, eu achava isso e agora eu acho isso, ou eu vivia dessa maneira, agora eu vejo dessa. Você pode falar se mexeu com você também nessa questão de se envolver com esse processo, como foi? Não, com toda certeza, né? E antes da gente começar, a gente já, quando a gente começou a ter uma ideia, a gente começou a procurar, e aí o primeiro lugar que a gente foi no Instituto ADOS, né? A gente teve contato com o Instituto. E aí a gente já começou a ouvir os discursos, aí a gente começou a ler, mas o que realmente transformou a nossa cabeça, ampliou, mais do que transformar, sabe, ampliou mesmo, foi o contato direto, as entrevistas, os lugares que a gente foi, as pessoas em situação de refúgio no Brasil. E aí a gente foi descobrindo um mundo inteiro, né? Questões como os congoleses, como a dos congoleses, né? Que se soma, inclusive, à questão do racismo. Há tantas coisas que a gente foi descobrindo. Uma coisa que eu acho que foi muito surpreendente para a gente foi perceber o preparo dessas pessoas, porque a gente tinha, né, acho que era um senso comum assim de que são as pessoas mais sem cultura ou mais sem preparo ou que vêm aqui que estão vindo, e não, a gente teve contato com inclusive pessoas que têm condição de contribuir muito para a nossa cultura, não só para a cultura, mas para a nossa economia, inclusive, né? Então, a gente foi se surpreendendo com esses relatos humanos, com esses relatos, aprendendo muito, inclusive, a gente percebendo o quanto a gente fica fechado no nosso próprio universo, olhando para o próprio umbigo, né? Como é importante também a gente descobrir o outro, né? Recebendo o outro com as suas culturas, com a sua língua, com as suas comidas, né? E a gente aqui no Brasil, que teve a nossa Constituição como povo, tem tantas outras culturas de outras imigrações, de outros momentos de imigração, né? Então, a gente redescobrir o valor disso também foi muito importante, sabe? Mas, assim, realmente, o que mais nos transformou, o que mais ampliou a nossa narrativa foi o contato direto com essas pessoas. Inclusive, assim, acho que um dos ganhos da novela foi o momento em que a gente decidiu fazer rodas de conversa, em que pessoas de verdade que vinham fazer, porque a gente estava tão impressionado com as conversas que a gente tinha com essas pessoas, que a gente falou, vamos levar essas conversas para o público também, para eles poderem ter esse contato direto e não só por intermédio da nossa narrativa, né? E outra coisa incrível foi trazer para a novela algumas pessoas em situação de refúgio como atores, né? Participando da novela como atores, né? O caso do Kaysar, por exemplo, da Dua, foi muito interessante, porque foi nas redes sociais que quando se noticiou que a gente ia fazer a novela, as pessoas põem o Kaysar na novela, e eu não via como é que é aquele programa, a BBB, eu não assistia BBB. E então foi muito, eu não sabia quem era Kaysar, eu falei, não, vou descobrir quem é Kaysar, e Duca, vamos fazer um teste com ele? Vamos, tal. E aí falamos com o diretor, vamos fazer um teste, e ele foi surpreendente, né?
Então, foi muito interessante. Acho que um dos momentos que mais nos emocionou na novela foi a gravação do último capítulo, em que a gente terminou o último capítulo com um desfile, porque tinha uma personagem congolesa que começava a fazer roupas, de fazer uma grife, né? E aí fazia um desfile, e o desfile foi todo feito com refugiados reais, pessoas mesmo, e inclusive o cenário que foi feito era todo com roupas, né? Assim, roupas de pessoas como se estivessem na travessia, deixado pelo caminho, suas roupas, suas coisas, seus objetos, né? Então tinha essa coisa simbólica, né? Nossa, e quando eu vi, assim, e a gente tocando, né? Tem um grupo refugies, se não me engano, que é um grupo de refugiados tocando e as pessoas desfilando. A gente entrou no meio da gravação, eu e a Duca, a gente caiu num choro. Foi a última gravação da novela, a última cena da novela, e a gente caiu num choro que a gente falou, nossa, missão cumprida, né? Eu me emociono, eu fico com vontade de chorar só de lembrar nesse momento, né? Porque realmente a gente acho que a maior transformação do processo é o quanto a gente vai se emocionando, sabe? Como a gente vai contaminando a gente, esse olhar empático. A gente acha que a gente é empática, mas quando você vai conhecendo, aí você vai se transbordando de emoção. Isso eu acho que talvez isso a novela tenha conseguido fazer com as pessoas. E também a letra, né, da música, de abertura, realmente, assim, só ela, né, naquela preparação para a gente assistir mais um capítulo, mais uma parte dessa história emocionante, né? Ela já dá aquela preparação, porque é uma letra, assim, fantástica e emocionante, né? É linda, e a música é linda, e foi uma coincidência maravilhosa, porque a música tinha acabado de ser lançada, e aí, pelos tribalistas, e a gente ouviu, na verdade foi a Duca ouviu, e falou, você ouviu essa música? Atravessando o mar. Eu falei, gente, é a nossa, fizeram para a novela, então não foi, parecia que foi de encomenda, mas ela já estava pronta, e a gente encontrou essa pérola, né? E isso também já apontava para a gente o quanto esse assunto estava no momento, está e continua, né, pairando, a importância da gente lidar com essa realidade, com essa questão, né? É atual, né? Assim, continua atual, é agora. Ela passa agora, tá falando a mesma coisa, e agora realmente juntou ali tudo que precisava, né? Inclusive a música, realmente, não por acaso, né? Tinha que ser dessa maneira mesmo, para que a coisa acontecesse. Eu ia justamente perguntar a você sobre exemplos assim reais assim de que você já tivesse percebido, mas pelo que você falou, você já respondeu, que você teve contato com isso na prática, você viu lá os protagonistas, na verdade, eu não coloco nem os atores, apesar que a gente tem o Kaysar, que é um protagonista e é um refugiado, mas assim, você viu realmente refugiados contando suas histórias e na prática eles mostrando e sendo gratos ao que estava acontecendo nesse movimento. Então assim, realmente você já respondeu o que seria o que eu perguntaria. Mas, Thelma, e aí, de repente, você recebe a Ana Brits te procura e convida você para estar com a gente, falando um pouquinho, né, abrindo o nosso projeto aí com esse prefácio maravilhoso. E aí, como é que você recebeu esse convite? Assim, o que você acha dessas iniciativas que acontecem, né? Assim, pessoas despertam para isso, assim como um todo, a importância disso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, sempre quando eu recebo um convite, né, eu tenho tanto compromissos, quer dizer, o meu trabalho na televisão já é tão intenso que a primeira coisa eu falo assim, eu não posso, desculpa, eu não posso. Mas quando ela começou a falar, aí eu pensei, eu não posso negar a participar, né? Porque de um projeto tão necessário, né? Porque eu acho que a novela foi importante, mas uma iniciativa ela não encerra o assunto, ela não consegue, por mais que tenha atingido muita gente, a gente tem que continuar falando, a gente continuar com iniciativas como essa. Eu espero que outras pessoas, outros filmes, peças, novelas, e esse projeto é encantador, né? Porque é um projeto tão abrangente, né? Que que dá oportunidade das pessoas poderem
mergulhar nesse universo, né? Conhecer, porque assim, não é aquela coisa, os refugiados, os tadinhos, não. Né? Você conhecer a riqueza cultural dessas pessoas. Né? Quando ela começou a descrever, né, Ana, tudo que você começou a falar, eu comecei a ficar encantada, e aí bateu aquela coisa, né? Eu tenho um compromisso, eu sou ligada ainda, continuo ligada a essas instituições. Eu contribuo com a Acnur, eu convido todos, inclusive, a contribuírem, porque essas instituições são seríssimas. O Instituto ADOS, eu sou embaixatriz, eu e Duca somos embaixatrizes, tem embaixadores incríveis, pessoas muito legais que estão dando esse apoio, porque a Missão Paz, eu também, nós vamos bastante lá, e foi lá, inclusive, nesses institutos que a gente teve esse contato direto e tal. Então, e isso é muito importante do projeto também, né? É chamar a atenção não só para a questão do refugiado, mas para a importância do acolhimento e dando voz também às instituições que precisam tanto ser acolhidas. Elas acolhem, mas elas precisam ser acolhidas pela sociedade. Então, a gente tem um compromisso, a gente tem uma responsabilidade. E quando a Ana falou desse projeto, eu falei assim, eu tenho esse compromisso, é um compromisso de coração, eu não posso deixar de aceitar, apesar de toda a dificuldade que eu sei que eu vou ter para escrever, para ler o livro, para escrever, mas eu preciso estar aqui nesse lugar. E eu fico muito feliz e honrada, me senti muito honrada com o convite. E o projeto é incrível, eu assim, torço para que essa iniciativa tenha muito sucesso e para outras, né, que continuem a ter, porque esse tema precisa estar vivo, as pessoas precisam estar pensando, as gerações que vêm se sucedendo precisam estar refletindo e vendo a importância de acolhermos os refugiados e pensarmos que nós estamos numa situação privilegiada, mas em algum dia a gente pode ser que seja nós mesmos que vamos precisar de refúgio, de acolhimento em outro lugar. Então, esse projeto, eu torço por ele, eu aplaudo, eu dou os parabéns a você, Ana, por ter, né, tomado essa iniciativa. Acho lindo. Eu agradeço muito a oportunidade de participar. Nós que agradecemos aí essa oportunidade de estar mostrando um pouquinho mais da Thelma, né, por trás dos bastidores, e contando também para a gente tanta notícia, tanta história interessante que enriqueceu essa novela, e ela ter se transformado nessa travessia. Com certeza, eu estou pensando aqui, porque o Rodrigo me perguntou, Ana, o que te fez na entrevista anterior, né? O que te fez falar dessa causa? E eu fiquei tentando achar o motivo disso, aonde foi que isso começou, e na realidade, eu acredito que essa semente foi plantada vendo a novela, né? Que eu lindo! Acho que, com certeza, eu só estou retribuindo e regando a semente que vocês plantaram, né? Na realidade, com essa novela, porque isso daí mexeu comigo mesmo. E como há 30 anos eu trabalho com cultura, eu trabalho com ações, com educação, com entretenimento, né? É o fio condutor das nossas ações. Nada melhor do que a gente usar essa expertise para poder impactar e criar essa mudança, primeiro cognitiva, né, que é uma mudança de consciência, e partir para a mudança psicomotora, que é a mudança de ação, de comportamento. E isso precisa de esforço, precisa de empenho, precisa de estudo. E essas informações que a gente foi recolhendo nessa nossa também travessia do Cultura Sem Fronteiras, que só está começando, elas nos enriquecem cada vez mais, que quando a gente pega uma lanterna para iluminar um caminho, o nosso também caminho está sendo iluminado, né? Exato, é isso. Assim, a gente ter essa experiência e poder proporcionar, compartilhar e dar visibilidade a quem está lá suando a camisa todos os dias, lidando com as pessoas em situação de refúgio, os migrantes, precisam realmente de doações, de apoio, seja nacional, seja internacional, qualquer tipo de apoio que a gente possa dar,
que esteja ao nosso alcance, até como voluntário, que não custa dinheiro, né? A gente faz esse apelo a todos, né? Realmente, esse manifesto aqui, e de uma forma poética, por isso que eu convido vocês para lerem o livro, o que nós produzimos, né, que é o Cultura Sem Fronteiras, gente como a gente, migrantes e refugiados, são gente como a gente, que precisou sair de repente de casa e ir para um novo país, que tem um novo idioma, tudo desconhecido, deixou para trás muitas histórias, muitas famílias, amores, né, emprego, às vezes situações até de patrimônio que teve que deixar para trás, porque ali na Venezuela, né, por exemplo, que é o maior número de contingente atual de imigrantes e refugiados, eles querem comprar um remédio para dor de cabeça na farmácia e não tem. Nós entrevistamos aqui no Rio de Janeiro uma refugiada que ela é professora de ciências naturais e ela ficou morando na rua em Boa Vista durante 6 meses, porque ela veio antes do projeto de acolhida, né, esse programa todo que já está acontecendo. E ela falou, eu trabalhava o mês inteiro e o meu salário não dava para comprar um frango. Então, conclusão, ou eu tinha essa coragem de vir para tentar salvar minha família, ou eles iam morrer de fome. Então, quer dizer, a gente aqui está falando de receitas, está mostrando músicas, está contando narrativas, né, de experiências, mas, na realidade, tem uma parte muito sofrida disso tudo, e muito difícil, e que está imbuída da coragem, né? Então, assim, nós estamos muito felizes de poder compartilhar essa história e com você abrindo esse livro, né, que foi feito, está sendo, né, feito porque, na realidade, ele é um e-book. Então, a gente tem a publicação e tem também o e-book. Então, no e-book, a gente pode estar sempre contribuindo, sempre atualizando, sempre incluindo mais conteúdos. Então, ele é uma obra a 4 mãos, né, que todos estão convidados a compartilhar com a gente receitas, histórias, vivências. A gente está aqui de braços abertos mesmo, porque cultura é sem fronteiras. E o livro é lindo, né? Então, eu ainda vou só complementar isso. O livro está muito bonito, é muito agradável de ler, né? E a gente tem permeado a tudo isso informações, né, que não ficam só informações de pesquisa, porque elas são entremeadas por essa vida, né? Essas outras informações que não são só de pesquisa, né? Não são só números, né? Mas é muito legal, porque a gente também vai tendo, aos poucos, também conhecendo mais e mais a realidade, né? Então, tá lindo o livro, meus parabéns por esse livro. E uma coisa que eu queria até falar, que quando a gente escreveu a novela, na época que estava no ar, a situação dos venezuelanos se agravou. Então, os venezuelanos não estão... A situação deles não está na novela descrita como a gente... Depois, no final, a gente já colocou alguns venezuelanos chegando, alguns personagens e tal, mas, infelizmente, a gente não teve esse tempo de falar desse assunto. É um assunto que a gente tem que ter em mente, que ninguém sai da sua casa, sai do seu país, deixa sua língua, porque só quer tirar emprego dos outros no outro país. Não tem isso, não existe isso. Eles não fariam se não tivessem realmente precisando. Então, a gente não pode vê-los como bandidos, não deve, né? Deve tratá-los como irmãos que somos, né? Nós somos, inclusive, o nome da novela, a gente queria que fosse Filhos da Terra, porque, na verdade, somos todos filhos da mesma terra, né? Então, a gente tem que tratar essas pessoas como irmãos que somos, de fato, né? Viajantes, estamos viajando juntos nesse planeta, né? Então, a gente tem que fazer o possível para tornar essa viagem menos sofrida, né? Com certeza, com certeza. Mas fica o convite para você fazer uma nova novela. E aí você sim. conta tudo isso que ainda
está sendo, né, no momento mais atual, mas essa novela é atemporal. Independente da nacionalidade que foi retratada ali, coração todos temos. E ela fala com o nosso coração, né? Então, é isso. É fantástico. Eu me arrepio só de lembrar de alguns trechos da novela, né? Porque você falou do livro, e é justamente isso. A gente quis dar vida ao livro, conforme fossem os capítulos passando, essa viagem fosse, né, de ponto em ponto sendo contada. A gente gostaria que aqueles personagens da história, eles aparecessem. E aí, como o e-book tem essa possibilidade, no próprio livro impresso, a gente vai colocar também o QR Code, né? Então, com o QR Code também essa ludicidade, essa interatividade. Então, o objetivo é esse, dar vida à história, sensibilizar as pessoas para que elas, de alguma forma, abracem essa causa. E é isso. Obrigada mesmo por você estar aqui com a gente. Thelma, eu queria também agradecer. Primeiro, agradecer mais uma vez, né, pelo presente nessa obra, você e a Duca Rachid, né? Continua, né? Essa obra continua. Agradecer aí, trazer esse assunto aí para a gente. Agradecer por estar aqui conosco, pelo seu tempo. A gente sabe que é muito precioso você estar aqui com a gente agora, nesse momento, gravando, e você ter falado que foi justamente porque você viu que era importante e tal. Então, assim, a gente fica muito feliz. E agradecer pela sua participação mesmo, enquanto prefácio, né, enquanto ter tido essa disponibilidade, continuar aí com a gente nesse projeto. E, como eu falei com a Ana, continue acompanhando, na medida do possível, puder participar ou colaborar de alguma forma, colabore, as portas do Cultura ficam abertas para você. E eu quero fazer um convite, para que você seja embaixatriz do Cultura Sem Fronteiras. Olha, convite aceito. Eu acho muito legal o que vocês fazem. Fico muito feliz, inclusive, quando você fala que a novela inspirou você, né, a esse projeto. E eu acredito muito nessa corrente mesmo do bem, né? Que a gente, uma coisa leve a outra, sempre coisas, né, que a gente... E a palavra de ordem para mim, para esse mundo, esse momento que a gente está vivendo no mundo, é empatia. Acho que sem empatia e sem a gente pensar em como o outro está se sentindo no mundo, eu acho que ninguém vai conseguir ser feliz, né? Ninguém consegue, ninguém é uma ilha aqui. Então, eu acho muito importante, e eu acho que fico muito emocionada de saber, essa coisa que você me falou agora me emocionou bastante, saber que a gente inspirou vocês e a gente é inspirado por vocês agora de novo, e aí vamos inspirando mais pessoas, né? Juntando mais pessoas nessa causa. E olha só que coincidência, eu vou fazer uma observação agora, fugindo um pouquinho, que eu estava justamente fazendo um trabalho aí fora que fala sobre empatia, porque na verdade é uma sobre linguagem, porque esse trabalho fala o seguinte, que não é que está faltando amor no mundo, está faltando em você entender como que o outro entende o amor. Porque a gente não para perceber como é que o outro entende o amor. A gente quer passar o amor da nossa forma. E não você tem que saber qual é a linguagem do outro, para que ele entenda, para que ele se sinta amado e devolva amor para você. E é isso que a gente está fazendo com esse trabalho aqui agora. Então, assim, obrigado aí mais uma vez. Tá? Porque, inclusive, tem isso, né? Cada cultura cada país, cada lugar tem a sua cultura, tem os seus... Você tem que entender, você tem que tentar dialogar com isso, né? Porque é muito difícil, a gente pensa que o mundo sempre tem que ser visto pelo nosso ponto de vista, e não é, a gente não é o centro do mundo, né? Nós todos estamos juntos nisso, né? Tem uma imagem que fizeram da novela, né? Da abertura da novela, que são um monte de pontinhos se reunindo e formando o nome da novela, que era esse o sentido que a gente queria, de que estamos todos juntos nisso aí, né? Cada um de nós é um pontinho desse, e sozinho esse pontinho não vai a lugar nenhum, né? Com certeza, estamos juntos nessa jornada, e o que a gente puder contribuir com a sociedade, né, e mostrar essa cultura, essa diversidade, porque a palavra de ordem no momento, né, dentro dos nossos corações, é a empatia, mas a diversidade é outra que está muito em voga no momento. Só que as pessoas, a gente tem percebido, que estão encarando a diversidade, às vezes, com medo,
e com preconceito. E o refugiado, o migrante, ele faz parte dessa diversidade. Então, quanto mais informação a gente puder trazer para que tire essa xenofobia, para que delete isso da mente e dos corações, é a nossa missão, né? É bem por aí. Vamos em frente. E pela via do amor e do afeto, porque a gente não consegue impor ninguém a mudar de ideia sobre nada se a gente não for de braços abertos também. A gente tem que ser empático até com quem tem uma visão diferente de mundo também, né? É a sabedoria, né? Do respeito, jamais desprezar. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu, por acaso, faço parte de uma filosofia humanista e o Rodrigo também, apresentei para ele há anos atrás, meu colega de trabalho, e assim, se a gente não se colocar no lugar da outra pessoa, não respeitar a pessoa, a diferença que existe entre as pessoas, não tem razão de ser, porque o nosso objetivo principal nesse mundo é ser feliz. Mas a gente, além de ser feliz, a gente também precisa apresentar essa felicidade para as pessoas, né? Ter essa oportunidade de compartilhar a nossa sabedoria, a nossa cultura, e por que não, já que a gente recebe os refugiados, os migrantes, a gente recebê-los bem, com dignidade, claro, né? Com um coração afetuoso, fraterno, né? Sem fronteiras. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Thelma. Eu agradeço a vocês dois. A gente sempre encerra a nossas entrevistas, né, com uma mensagem, mas assim, mais mensagens que você deu a entrevista inteira, não tem nem sentido, assim, só agradecer mesmo você mais uma vez, agradecer também as pessoas que estão nos assistindo, dizer que a gente continua, né, nós agora vamos falar sobre os direitos de refugiados, depois nós vamos conversar com as instituições, conhecer o trabalho delas, enfim, e depois a gente encerra conversando com os refugiados mesmo, eles vão contar suas histórias, talvez vai trazer algumas pessoas que vão falar. Então, assim, continua com a gente. Muito obrigado aí que você está assistindo e até a próxima entrevista. Obrigada, Ana. Obrigada, Rodrigo. Obrigado. Muito obrigada mesmo, Thelma. E se você quiser deixar mais uma mensagem, aproveitar enquanto fã, né, da Thelma, tem que aproveitar até o finzinho. Olha, a mensagem que eu posso deixar na verdade, um chamado, né, para que as pessoas ouçam esse chamado e entrem nessa com a gente, de pensar no refugiado, de atuar, de ajudar, principalmente as instituições, porque elas estão precisando de acolhimento, de apoio para poder ampliar o seu trabalho, né? Que já é tão rico, já é tão bonito, mas que elas têm muitas dificuldades, né? E para a gente sempre abrir os braços para o outro. Eu acho que a minha mensagem maior é essa, né? Vamos receber o outro de os braços abertos. Acho que é isso. Então é isso. Obrigado. Cultura Sem Fronteiras. A gente se vê novamente, gente. Obrigada.